Olá, bem-vindos ao ciclo Autores Reinventados. Esta é uma das 7 entrevistas que vamos fazer. Hoje tenho comigo o contador de histórias Rui Ramos. Ele licenciou-se em Geologia, Olá, mas agora é um andarilho que narra, conta e reinventa histórias que fazem viajar pequenos e graúdos. Olá, Rui. Obrigada por participares neste ciclo. olá, A primeira obrigado coisa eu que eu pelo convite, é um gostava prazer estar aqui. muito obrigada, Rui. A primeira coisa que eu gostava de saber, é se quando tu estudavas a Terra, se foi quando estudaste a Terra que descobriste a Sim. magia das palavras. Não, eu já gostava muito de histórias desde pequenino. Eu pedia sempre uma história à noite à minha mãe e sempre gostei muito de ver filmes e Sim, séries e a minha mente estava sempre repleta de histórias e fantasias e ficção científica. E nas aulas eu passava muito tempo a desenhar banda desenhada. Eu via-me como autor de banda desenhada e escritor um dia, mas sabia que precisava ter um trabalho respeitável, não é? Porque ninguém ganha dinheiro com as artes, não é verdade? E então, de todas as profissões que eu encontrei na lista de profissões potenciais, eu sim, via-me como cientista, porque eu, como era grande fã de ficção científica, via-me a ser astronauta, depois astrónomo, mas como eu gostava de viver aventuras e astronomia, estar o tempo todo a ver o planeta dos outros e nunca lá vamos, não é? Estamos só a vê-los por um buraquinho de um telescópio. E eu queria viver aventuras, tornei-me geólogo, assim podia explorar o meu planeta, perceber como é que a nossa nave espacial, que é a Terra, funciona, e pronto, e muitas aventuras vivi, porque um geólogo não dissolve com a chuva, então trabalhávamos debaixo de todas as condições, no alto das montanhas, debaixo da terra, a atravessar rios, de jipe, de um lado para o outro, uau, e isso também serviu para me para criar um repertório de histórias também e crescer como pessoa. Mas ao fim de 12 anos de investigação científica na Faculdade de Ciências de Porto e trabalhos em geotecnia, como as obras de Método de Porto e trabalhar em prospecção para barragens, percebia que eu fazia aquilo não por paixão, mas só por ordenado ao fim do mês. E a verdadeira paixão era mesmo as histórias. Fiz bandas desenhadas, mas descobri que davam muito trabalho e pouco retorno, e era um trabalho muito solitário, e o que eu gostava mesmo era de viajar e estar com pessoas, e foi assim que eu descobri a narração oral. Não sei se vão fazer mais perguntas, porque sim, eu sim. vou estar sempre a falar. Sim, E lá posso está, tu dizer gostas já como muito de é que eu falar, entrei não no é? mundo. Gostas É, muito de falar e de é contar o histórias. defeito profissional, não é? Eu agora Quando posso começamos, ficar nós só aqui para precisamos de um vocês pretexto também. para começar. Sim. E Mas tu quando então começaste a posso contar dizer histórias, ainda, deixa-me só perguntar, tu sim, começaste a contar histórias quando ainda trabalhavas na investigação na área da geologia ou sim, deixaste mesmo, sim. fizeste ao mesmo tempo as duas coisas durante Eu um comecei a certo contar período? histórias porque, desculpa, não ouvi a última parte. Eu Estava a vou dizer, perguntar se eu contaste comecei a histórias contar ao mesmo histórias, tempo. sim. Foi um processo gradual, não é? Eu não sabia que se podia viver a contar histórias. Quem é que pensa nisso? Eu pensava contar histórias, contador de histórias era aquele ser mitológico de antigamente, do tempo da pré-história, ou medieval, que andava de aldeia em aldeia a contar histórias e contava histórias à volta da fogueira. Tinha muito essa imagem ficcional também dos desenhos animados e dos filmes e da série do Jim Henson, não sei se te lembras,
do Storyteller. Jim Henson, o criador dos Marretas, tinha uma série que era o contador de histórias, que era um velhote que contava histórias para um cão. E o cão falava e eram histórias do folclore germânico e russo. E essa série marcou muito na infância. E eu vivia com aquela imagem contador de histórias. Um dia, estava eu muito feliz e contente. Fui a uma livraria, a Salta Filhinhas, no Porto, não sei se conheces, já Salta ouviste Pinhas no falar? Porto, conheço. Sim, Sim, na sim. Salta Filhinhas, tinham-me falado que havia uma livraria dedicada à infância. E eu casei com uma mulher que é educadora de infância. E ela, aos pouquinhos, foi-me levando para o mundo dos jardins de infância e as creches. E eu comecei a entrar aos pouquinhos, a ajudá-la, porque nós, quando queremos namorar, temos que fazer sacrifícios, não é? E pronto, se ela estava lá nos jardins de infância, eu ia aos jardins de infância, mas não me via como educador de infância, nem nada que se assemelhasse. Mas diziam-me lá, as colegas dela e a própria orientadora de estágio, diziam-me que eu tinha muito jeito com as crianças. Eu, desde pequenino, que tenho primos mais novos e contava-lhes os filmes que eu via e depois filtrava-lhes os filmes e eles ficavam meia hora a ouvir o meu filme do início ao fim, com efeitos especiais e banda sonora. E era assim que eu contava as histórias e era capaz de estar a contar histórias para os meus colegas no recreio, mas nunca me pensei que se pudesse viver disto. E foi a minha mulher que me introduziu nesse mundo. A professora, a orientadora de estágio dela, disse-me que havia uma livraria no Porto que dedicada exclusivamente à literatura infantil-juvenil. E como eu desenhava e andava no mundo da banda desenhada na altura, disseram-me que era boa ideia eu ir lá. E eu fui ver como é que era e, e vi lá um cartãozinho, enquanto falava com a Teresa Cunha, que é a dona da livraria, vi um cartãozinho que anunciava um curso de banda desenhada, um curso de contador de histórias. E pensei que era ideal para a minha mulher. Um curso de contador de histórias é perfeito para ela. Depois meti o cartãozinho no bolso e a caminho de casa comecei-me a lembrar da série da minha infância, o Contador de Histórias. Comecei-me a visualizar andar de terra em terra, numa pão de forma, com a minha mulher, a contar histórias nas aldeias e olha, e se eu tirasse o curso também? E foi assim, tirei o curso em 2009 e Sim. tornei-me contador de histórias enquanto era geólogo. Eu saía das obras do Método Porto e, em vez de ir para casa terminar a tese de doutoramento, ia para a Salta Folhinhas contar histórias às segundas à tarde, para os meninos que saíam dos colégios ali à volta. E tinha sessões cheias de miúdos e forcei-me sempre a contar histórias, pelo menos uma vez por semana. E ao início era só um hobby. Contava uma vez por semana, duas vezes. Depois um amigo meu, que tem uma empresa de animação, Uhum. convidou-me para trabalhar com ele. Olha, tu que contas histórias, também não queres trabalhar comigo se houver festas de aniversário, não sei o quê. Eu disse, está bem. E ele disse-me, pronto, podes trabalhar comigo, mas vais ter que arranjar um traje, um disfarce, não podes contar assim à civil. Eu antes acreditava que contar histórias era o poder da palavra e não sei o quê, a força da história, mas depois percebi que metade do trabalho é o traje que faz. Uma pessoa entra em qualquer espaço e se estiver trajado assim, ganha logo pontos. E toda a gente fica a olhar e à espera que aconteça qualquer coisa. E durante muitos anos, desde 2010 até 2018, eu ouvia sempre: olha o mágico, porque eu tinha uma cartola alta, e pediam magia. E eu não tinha magia para fazer, não é? Eu sabia lá de magia. Tudo que eu sabia de magia era dos programas que via do Luís de Matos e do David Copperfield quando era miúdo, e eu ainda por cima era daqueles mágicos, daquelas pessoas
que não queria que me estragassem o truque. Não me contem como se faz, deixem-me Sim, viver na magia, no engano. Então eu não sabia fazer sim. magia. Mas já estou a acelerar, porque foi em 2018 que eu me tornei mágico também. Meti-me num curso de magia, Então afinal também estudaste magia. estudei magia. Acabaste por Eu estudar magia também. estudei geologia, não é? Tirei Sim. mestrado, doutoramento em geologia. Assim que terminei o doutoramento em 2012, desisti da geologia, encerrei Uhum. aquele capítulo e também as obras tinham acabado em todo lado, era a crise e não sei o que mais, e todas as oportunidades que eu tinha em geologia estavam-se a fechar e eu interpretei isso tudo como sinais para mudar de carreira. E em 2012 abriu o Museu do Brincar em Vagos, que é um Uhum. sítio mesmo mágico, muito especial. Se não conhecem, devem ir lá. É a residência do Pai Natal, o único Pai Natal acreditado em Portugal, que é o marido da professora que era orientadora de estágio da minha mulher. Ou Sim. seja, é uma pessoa muito especial para a minha família, é o padrinho de casamento da minha mulher e acabou por se tornar o padrinho da minha filha, o que lhe traz muitos sarilhos à minha filha, porque ela diz que o padrinho dela é o Pai Natal e o pai dela é contador de histórias e ninguém a leva a sério. E Ixi, pronto, tenho que andar é um sempre bocadinho com o difícil de telemóvel a acreditar, mostrar não os é? perfis de Facebook. É, é uma vida assim um bocado diferente demais para certas mentalidades e pensa sempre que estamos a mentir ou a aldrabar, não é? Meu pai é mágico e contador de história. Afinal, é Mas então, possível viver de contar histórias e fazer é, magia e magia com as palavras também. e- E quando tu contas uma mas história, deixa-me só sentes-te terminar a a parte do voz. museu. Sim, Deixa-me, desculpa. a parte do museu é Sim, importante diz. porque foi lá que eu percebi que ia ser contador de Sim. histórias. Que o museu abriu, eles convidaram-me para ir lá animar sessões de contos e recebiam muita gente, tá, e tive lá um dia inteiro a contar histórias, coisa que eu nunca tinha feito. Era só uma sessão por dia, uma sessão de meia hora, 40 minutos, uma hora até, nunca um dia inteiro, de manhã à tarde, a contar histórias, sempre com grupos a entrar e a sair. E foi ali no palco do anfiteatro do Museu do Brincar que um chip aqui dentro abriu-se e eu percebi, é isto que eu quero fazer. E pronto. E em 2012 abri iniciei a minha atividade como contador de histórias nas finanças. Por isso é oficial, contador de histórias profissional. Agora és mesmo profissional, não é? É contador de histórias profissional. Muito bem. É isso mesmo. O que eu te estava há pouco a Sim, mas perguntar era se quando contas uma história, sentes-te a voz e o verbo ou a criança sim. boquiaberta? Eu quando conto a história temos que ser as duas coisas. Eu sinto mais o coscovilheiro que teve atrás dos arbustos a ver os eventos da história, que teve Hum. a espreitar e depois vai a correr e conta a aldeia toda. Que é isso que um contador de Gosto histórias muito é. dessa imagem. É um coscovilheiro. É o coscovilheiro que partilha tudo o que vê, o que a princesa fez com o príncipe e deixou de fazer, e pronto. É mais assim que eu me vejo. E também vejo como hum, quando vejo uma história, leio uma história ou invento uma história, sinto que é um Sim, tesouro tão especial que merece ser partilhado com pessoas muito especiais. Por isso, o meu objetivo como contador de histórias é, acima de tudo, fazer com que as pessoas que, que me deram o privilégio do seu tempo, da sua atenção, que se dignaram a vir ter comigo, saíram de casa, às vezes está a chover, ou às vezes deixaram um dia de praia lá fora e vieram
ouvir-me e acho que merecem um tesouro muito especial, por isso eu partilho sempre as melhores histórias que encontro com as melhores pessoas, que são sempre o meu público. Não é? Quem quer ir ouvir, não é? Sim, Temos que lhes dar atenção, não é? sim. E às vezes No livro, sim, diz. diz. No livro Inês, a inventora de profissões, Uhum, há um menino bombeiro que ok, refresca as bochechas dos casais apaixonados. Tu sim. já alguma vez te sentiste um bombeiro de corações acelerados entre amigos ou colegas? Ou já tiveste que ajudar amigos a fazer as pazes? Ou assim a contar uma história que se tivesse assim um momento mais de ação, tivesse que refrescar algumas bochechas? Já, com os meus filhos, estou sempre a ter que lhes contar histórias quando eles têm medo de qualquer coisa. Numa, numa feira medieval, por exemplo, também fiz feiras medievais e foi uma grande escola para mim, fazer de falcoeiro e alquimista, montes de coisas. É o bom desta profissão é que podemos fazer muitas coisas e sermos sempre diferentes e um dia nunca é igual ao outro. E mesmo quando nos contratam para contar a mesma história 3 vezes ao dia durante uma semana inteira. E nunca é igual, é sempre diferente as sessões e são sempre divertidas. E tem Isto sempre diz isto aventuras. porque, Já diz tive isto numa feira sobretudo. medieval, tive que contar a um menino estava cheio de medo porque se meteu na casa dos horrores e veio a tremer de lá de dentro e então eu comecei-lhe a contar histórias reais que me aconteceram, dos acidentes que eu sofri, dos ossos que parti, coisas assim. E depois ele esqueceu-se do medo que sentia e só me pedia mais, mais, quero mais, eu quero mais. E achas que o meu corpo sobrevivia a mais acidentes? Sim, quero mais. Então pronto, lá continuei a contar-lhe mais desgraças que me aconteceram, que não foram assim tão poucas. E tu estavas a falar há pouco do público, realmente as histórias que quando contas, não é? São sempre diferentes porque o público também é sempre diferente e nós temos que olhar para o Temos público, que não nos é? adaptar, Exatamente. E temos que quando sentir crias o algo, público e o que uhum. resulta. Sim, Quando crias algo ou diz-me. preparas as tuas sessões, por exemplo, és arrumadinho, tens as tuas ideias e os materiais tudo Uhum, arrumado, ou és um detetive de pares de meias sim. perdidas? Sabes onde tens o chapéu sempre? É um misto das coisas, um misto. Eu de antes sabia mais onde tinha os livros, agora como os meus filhos já chegam aos livros, já têm vontade de ler, já me tiram os livros do lugar. E, mas eu sei geralmente onde estão as coisas. Sim, Mas o mais importante é tê-las aqui na cabeça, porque uma exato. vez era Halloween, uma sessão de Halloween na Salta Folhinhas, por acaso, e eu tive para aí 1 hora a preparar a mala, as melhores histórias, os livros, os truques de magia, tudo perfeito e não sei o quê, e depois saí de casa com tão preocupado que estava a arranjar as coisas, deixei passar a hora e já estava atrasado. Então saí de casa à pressa, já com a cartola metida na cabeça e o fato. Os meus vizinhos já sabem que há aqui alguém que anda mascarado na rua. E meti-me no carro e a meio da viagem lembrei-me que tinha deixado a mala em casa. E quando cheguei à Salta-Folhinhas, como já ia trajado e o próprio traje, os bolsos estão apetrechados com coisas secretas Sim. e misteriosas, ninguém deu por nada. Quem me viu entrar na loja com a flauta a tocar já e com a cartola e o fato e as botas altas, nem pensaram que me estava a faltar uma mala cheia de histórias. E depois tive que. Há muita interação com o público, e assim, com essa interação no início, dá para perceber o tipo de coisas que posso utilizar na sessão. Sim.
e na interação também há palavras que me despertam histórias. Ah, esta história é o que eu vou contar. E eu comecei-lhes a contar a história da bruxa arreganhada, Ah, sim, a que bruxa é assim muito arreganhadinha. tenebrosa. Isso, essa mesmo. E Adoro essa história. eu estava a contar a história que é perfeita para Halloween, mas depois a meio lembrei-me que não me lembrava dos objetos mágicos, que são 3, que é Sim, o sabão, o pente gente, e uma navalha, uma faca. E eu estava muito, ainda não tinha chegado a essa parte e já estava aflito, que não me lembrava dessa parte, mas quando chegou a hora, despertou-se desbloqueou qualquer coisa e eu lembrei-me e pronto. E correu muito bem essa sessão e deu muito gozo fazer essa sessão. olha, muito obrigada, Rui. Adorei conversar contigo, adorei conhecer-te um bocadinho melhor e o teu percurso também. Obrigada mais uma Obrigado. vez. E até O breve, prazer foi todo espero meu. ver-te noutra oportunidade.